Os Hashiras são os caçadores mais fortes que tem na Demon Corps. Por conta de ser os mais fortes, eles são os mais importantes, pois eles é os que salvam mais pessoas. E bom, pensando nisso, resolvi fazer um ranking de qual Hashira é mais importante para a história de Demon Slayer. Lembrando que eu vou estar citando os 9 Hashiras da geração atual, não estarei citando os Hashiras antigos. E bom, queria deixar um adendo que esse ranking é baseado o quanto cada Hashira colaborou para a derrota do Muzan, deixando isso bem claro para que não entendam mal. Antes de ir pro conteúdo, eu queria agradecer a 2 inscritos, o Bragani Tori por ter doado R$5 e o Estudante Comum por ter doado R$10 em um dos últimos vídeos. Galera, muito obrigado pela doação de vocês, muito obrigado por esse apoio que vocês estão dando, sério, fico muito feliz com isso. Bom, sem mais enrolação, né, vambora pro conteúdo. Em nono lugar temos o Tokito, sim, o Hashira da Névoa. Você pode achar estranho o Tokito estar nessa posição, pois o Tokito foi um personagem que foi até muito importante em várias batalhas, pois ele derrotou o Gyoko, que era Lua Superior 5, e depois, né, ele ajudou na derrota do Kokushibo, que era Lua Superior 1. Sim, o Tokito foi bastante importante para a história de Demon Slayer por ter derrotado esses dois inimigos. Porém, no quesito colaborar com a derrota do Muzan, os Hashiras que estão acima dele, né, são bem mais importantes. O motivo do Tokito estar na última posição, pois o Tokito em nenhum momento, né, ele colaborou ali para ajudar o Tanjiro, né, salvar o Tanjiro de alguma situação, diferente dos outros Hashiras que vão estar acima aqui nessa lista. No oitavo lugar temos o Sanemi, sim. Novamente você deve estar achando estranho o Sanemi estar nessa posição, pois o Sanemi também, junto com o Tokito, colaborou na derrota do Kokushibo, que era Lua Superior 1. Sim, o Sanemi vai estar nesse ranking aqui, pois, claro, ele colaborou com a luta contra o Kokushibo e também ele colaborou na luta contra o Muzan, né? E chegando a um certo momento da luta, né, que ele acabou ajudando o Tanjiro, cortando um dos braços do Muzan ali no finalzinho da luta. Mas o motivo do Sanemi estar aqui nessa posição é justamente por quase o mesmo motivo que o Tokito. O Sanemi, ele em nenhum momento ele ajudou diretamente o Tanjiro. Ele ajudou sim na batalha contra o Muzan, mas não foi uma ajuda direta, igual como os Hashiras que estão acima, né, que de fato ajudaram diretamente o Tanjiro. Em sétimo lugar, temos o Tengen Uzui. E bom, o motivo do Tengen Uzui estar nessa posição é justamente porque ele salvou o Tanjiro lá no Distrito de Entretenimento. Até porque a boa parte da luta contra o Gyotaro foi protagonizada pelo Tengen Uzui. Se o Uzui não tivesse lutado, né, junto com o Gyotaro teria derrotado com muita facilidade tanto Zenitsu, Inosuke e Tanjiro. É claro que o Tanjiro só foi para a missão de Distrito de Entretenimento por causa do Uzui, né, até porque foi o Tanjiro que se voluntariou junto com Zenitsu e Inosuke. E quando chega a batalha final ali, né, quando o Tanjiro tá tentando fugir junto com a Nezuko, né, Gyotaro aparece e acaba encurralando o Tanjiro. Então, quando o Tanjiro tá prestes a ser morto pelo Gyotaro, o Uzui aparece e acaba salvando o Tanjiro. E por isso que o Uzui vai estar aqui nessa posição, pois ele acabou salvando o Tanjiro. Ok, o Uzui nem participou do arco do Castelo Infinito, porque após o arco do Distrito de Entretenimento, ele acabou se aposentando. Mas se ele não tivesse salvado o Tanjiro ali, o Tanjiro teria morrido, né? Então o Tanjiro não teria ajudado na luta final contra o Muzan, né? O que causaria a derrota da Demon Corps. Em sexto lugar, temos o Rengoku. E o motivo do Rengoku estar acima do Uzui é porque o Rengoku salvou o Tanjiro primeiro do que o Uzui. Isso acontece ali quase no final do filme do Mugen Train, né? Após a derrota do Emo, Tanjiro sai ferido dessa batalha, pois o maquinista tinha furado a barriga do Tanjiro com uma agulha, então o Tanjiro meio que fica um pouco ferido ali. Então Rengoku aparece e acaba ajudando o Tanjiro ali, né, a como estancar o sangue. E bom, nesse mesmo momento a Akaza aparece, e assim que encontra o Tanjiro no chão, ele parte para cima do Tanjiro para dar um soco. Só que como o Rengoku estava lá, acabou salvando o Tanjiro, né, dando um golpe de espada. E é nesse momento que o Rengoku firma sua posição nesse ranking, pois se o Rengoku não tivesse ali, né, o Akaza teria matado o Tanjiro. E é aquela mesma coisa, se o Tanjiro tivesse morrido ali, ele não teria participado nem do arco de entretenimento, nem Vila dos Ferreiros, nem Castelo Infinito, e também não teria, né, ajudado na derrota do Muzan lá no final do mangá. Então sim, o Rengoku fica na frente do Uzui nesse ranking, pois ele salvou o Tanjiro primeiro do que o Uzui. Em quinto lugar, temos a Mitsuri. Sim, eu sei que pode parecer absurdo a Mitsuri estar nessa posição, mas eu vou explicar aqui porque que ela está em quinto lugar. Bom, a Mitsuri ela é importante, pois ela salvou o Tanjiro ali na Vila dos Ferreiros. Aí você pode me falar, ah Davi, mas o Rengoku e o Uzui salvaram o Tanjiro antes que a Mitsuri. Porém, a Mitsuri vai estar aqui porque a Mitsuri também salvou o Tanjiro junto com o Abanai ali logo no início da luta contra o Muzan. E é claro também, né, ajudou na batalha final. Então, tipo, ela tem mais feitos do que tanto o Rengoku e o Uzui. Porque sim, os três salvaram o Tanjiro, mas a Mitsuri ajudou na luta do Castelo Infinito e na batalha final contra o Muzan. Diferente de Rengoku e Uzui que não participaram dessa batalha. E é claro, né, que se ela não tivesse aparecido ali na Vila dos Ferreiros quando o Tanjiro é engolido pelo dragão, se a Mitsuri não tivesse salvado ele, né, o Tanjiro teria morrido, não teria
participado do Arco do Castelo Infinito e nem da batalha final contra o Muzan, né, o que ocasionaria, né, a derrota da Demon Corps sem a presença do Tanjiro. E por isso que a Mitsuri vai estar aqui na quinta posição. Na quarta posição temos o Albanai. Sim, o Albanai pode parecer um Hashira que ficou muito ofuscado na obra, já que ele não teve nenhum arco, né, para desenvolver ele. Mas o Albanai é importante, pois ele salvou o Tanjiro ali logo quando o Muzan desperta, quando o Muzan cega o Tanjiro, né? Quem salva o Tanjiro daquela situação é o Albanai, né? Tirando o Tanjiro dos ataques do Muzan. E depois, né, ele vai ajudar tanto a Mitsuri e o Tomioka a lutar ali logo de cara com o Muzan. E até porque também foi o Albanai, né, que despertou a Lâmina Carmesim de forma mais ativa, né? Porque primeiro tinha sido o Tokito, porém o Tokito ficou com pouco tempo. Quem despertou de forma eficaz, né, e acabou usando essa habilidade bem mais vezes foi o Albanai, assim, né, mostrando para os outros caçadores como Gyomei, Tomioka e Sanemi que eles também poderiam despertar a Lâmina Carmesim. O Albanai foi importante por isso, e é claro também, né, que quando o Muzan capacita todos os caçadores ali, né, e depois aparece o Tanjiro para lutar contra o Muzan, quando o Tanjiro tá quase desmaiando por conta do veneno do Muzan, o Albanai chega e salva o Tanjiro e ajuda o Tanjiro ali por um breve momento, né, na luta contra o Muzan, sendo só o Albanai e o Tanjiro. Então, tipo, o Albanai tem essa importância, pois no finalzinho ali ele acabou salvando o Tanjiro e dando um bom suporte para ele. E é claro, né, quando chega todo aquele ápice final ali do Muzan fugindo do sol, o Albanai também ajuda, mesmo estando muito ferido. E por isso que o Albanai vai estar aqui na quarta posição. Salvou o Tanjiro, despertou a Lâmina Carmesim e também ajudou na batalha final contra o Muzan. Em terceiro lugar, temos o Tomioka. O Tomioka tá nessa posição por vários e vários motivos. Primeiramente porque o Tomioka salvou o Tanjiro e Nezuko lá no começo do anime. Se o Tomioka não tivesse ficado com pena tanto de Tanjiro e Nezuko, toda a humanidade, né, teria perdido a luta, pois sem o Tanjiro e sem a Nezuko não existiria a derrota do Muzan. E pelo fato do Tomioka ter visto que a Nezuko era um Oni diferente e ter dado uma chance a ela, já modificou muito a história de Demon Slayer. E fora também, né, que Tomioka salvou o Tanjiro ali na Montanha Tagun, na batalha contra o Rui, quando o Tanjiro já estava muito cansado, o Rui já ia matar o Tanjiro, e Tomioka apareceu e salvou ele. Depois, né, no Arco do Castelo Infinito, Tomioka ajuda Tanjiro na derrota do Akaza, até porque se o Tanjiro tivesse sozinho, o Akaza tinha matado o Tanjiro, mas como o Tomioka estava ali, ele acabou ajudando bastante o Tanjiro nessa batalha, e até mesmo depois, né, quando tem o despertar do Muzan, o Tomioka também acaba dando um suporte ali pro Tanjiro, os dois lutando contra o Muzan, e é claro também, né, Tomioka ajuda bastante na luta contra o Muzan, quando o Tanjiro tá inconsciente ali, né, junto com Mitsuri, Albanai, Gyomei, Sanemi, o Tomioka foi um dos caras que ajudou. E é claro também, né, o Tomioka ajuda naquele ápice final de quando o Muzan tá tentando fugir do sol, e é claro também depois que o Tanjiro vira um demônio, o Tomioka acaba salvando alguns caçadores ali, né, segurando por um breve momento o Tanjiro Oni. Então, tipo, o Tomioka tem uma importância gigantesca em Demon Slayer. Porém, ele vai estar na terceira posição, pois outros dois Hashiras, eles têm mais importância na história, né, por conta de outros eventos. Em segundo lugar, temos o Gyomei, o Hashira da Pedra. O motivo dele estar aqui é porque ele foi muito importante para a história de Demon Slayer por ter salvado um personagem muito importante. Primeiramente, o Gyomei, ele acabou salvando a Shinobu, né, quando ela ainda era criança, junto com a sua irmã Kanai, né? E a gente sabe que a Shinobu é muito importante para a história de Demon Slayer. Então, se o Gyomei não tivesse salvado a Shinobu, né, teria dado muito ruim para a história desse anime. E os outros motivos, é claro, porque Gyomei ajudou na batalha contra o Kokushibo, uma das duas superiores mais fortes, e sem o Gyomei, provavelmente os caçadores teriam dificuldade extrema, ou talvez nem derrotassem o Kokushibo, pois o Kokushibo era extremamente forte, e é claro, né, Gyomei foi o cara principal que ajudou na batalha contra esse demônio, e é claro também Gyomei ajudou na batalha final contra o Muzan. Mas na minha opinião, o que é mais importante do Gyomei foi porque ele salvou a Shinobu no passado. Se ele não tivesse salvado ela, a história de Demon Slayer seria totalmente diferente. Na minha opinião, o Gyomei fica como o segundo Hashira mais importante de Demon Slayer. E é claro, em primeiro lugar, surpresa para 0 pessoas, o Hashira mais importante de Demon Slayer é a Shinobu. Eu sei, a Shinobu é a Hashira mais fraca, mas não tem pra onde fugir. A sua importância é muito grande em Demon Slayer. Primeiramente porque foi ela a principal causadora da derrota do Domo, né? Ela deixou o Domo absorver ela, para assim dar uma chance tanto de Kanao e Inosuke derrotar o Domo, que era Lua Superior 2, que se caso esse Oni não tivesse sido derrotado, ele teria dado uma dor de cabeça extrema para os caçadores, já que ele só estava abaixo do Muzan e do Kokushibo. E também Shinobu ajudou a Tamayo a desenvolver aqueles venenos, né, que nerfaram o Muzan, porque sem os nerfs, né, os caçadores não teriam chance nenhuma contra o Muzan. Mesmo o Muzan nerfado, já foi uma dor de cabeça extrema e teve muitas perdas. E é claro, né, o motivo principal. Se a Shinobu não tivesse dado
aquele antídoto para Kanao, o Tanjiro Demônio teria destruído todo o Japão ou até mesmo toda a Terra, já que ele tinha se tornado um Oni que simplesmente venceu a luz do sol e tinha todas as habilidades do Muzan. Só que graças ao veneno que a Shinobu deu para Kanao, a Kanao acabou aplicando nas costas do Tanjiro, assim fazendo o Tanjiro voltar a ser humano. Então, tipo, se não fosse pela Shinobu, o Tanjiro teria destruído o mundo na sua forma demoníaca, e por isso que, na minha opinião, a Shinobu é a Hashira mais importante de Demon Slayer. E bom, rapaziada, esse foi meu ranking de Hashiras importantes em Demon Slayer. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o meu ranking ou seu ranking é diferente? Bom, se seu ranking for diferente, comenta aqui embaixo o seu ranking e comenta as diferenças dele pro meu. Bom, se você gostou desse vídeo, é claro, não esquece de deixar seu like. Se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. E é claro, se você quiser dar uma ajuda extra aqui pro canal, ativa o Seja Membro. Assim você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. É isso, muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.